Oi pessoal, me chamo Pedro, sou membro do PET de Engenharia Elétrica da UFRN e vou abordar um pouco do tema de circuito de primeira ordem. Primeiramente, a gente deve dividir a aula, tá certo? E vamos falar sobre definição, vamos ver o que é um circuito RC, o que é um circuito RL. Além disso, a gente vai entrar no tema de resposta às entradas, certo? E existe resposta à entrada zero, resposta ao estado zero, e já no final temos a resposta completa, tá certo? Isso tudo será abordado durante a aula. O que é um circuito de primeira ordem? O circuito de primeira ordem, como o nome mesmo já diz, está relacionado a equações diferenciais de primeira ordem, ou seja, de grau 1. Então, esses circuitos são divididos em dois grandes grupos. O circuito RC, que, que é uma sigla para resistor e capacitor, certo? E eles podem ser mesclados para tornarem-se apenas um equivalente, uma resistência equivalente, como já aprendemos. Já o circuito RL, ele combina a resistência e a indutância. É um componente que tem indutor como o seu nome. Então, pode ser representado por uma associação, então ele também pode ser um equivalente. Já explicando um pouco sobre cada um, temos que o capacitor ele é um componente não linear, certo? E ele vai obedecer essas duas equações. O capacitor, em relação à corrente, ele pode ser expresso por uma derivada multiplicada pela sua capacitância. É um valor em que sempre teremos, o valor da sua capacitância. Já a sua tensão, ela é medida através da integração no tempo da sua corrente mais a soma da sua tensão. Isso tudo para T0, a tensão. Então, duas formas de representar, certo? Geralmente escolhemos a que nós temos mais facilidade, se é derivação ou se é integração, certo? Mas podemos descrever essas duas grandezas, corrente e tensão, para o capacitor. Abaixo, vemos um exemplo acerca desse circuito, dessa ligação, em que temos uma fonte, um resistor e um capacitor. E nele mostra as suas duas possibilidades, né? Você trabalhar com a corrente do mesmo ou com a tensão. Já para o outro tipo de circuito, pessoal, temos RL, né? Resistor e indutor. Então, a tensão no indutor é dada pela derivada, ou seja, é contrário, certo, ao capacitor, que nela obtivemos através de uma integral. Porém, a corrente do indutor é obtida através dessa integral. Ou seja, quando você tem a corrente para um capacitor, temos derivação. Quando você tem a tensão para o indutor, também temos derivação. E o resto é a integração, ou seja, a tensão para um capacitor e a corrente para o indutor, tá certo? Já no circuito abaixo, por ser série, temos um resistor em série a um indutor. Veja que no circuito série, relembrando, certo? É um circuito em que a corrente que passa por todos os elementos é igual, certo? Agora, a gente vai falar um pouco sobre a resposta à entrada zero. A resposta à entrada zero é também chamada de resposta natural. É quando não tem fonte externa, apenas a energia armazenada no próprio elemento, certo? E ela é dada por essa equação que está descrita em x de t, que é igual a x de zero, que multiplica e elevado a alfa-t, certo? Então, esse alfa, ele é descrito por uma relação de resistência e capacitância para um circuito RC, mas também pode ser descrito para um circuito RL, que é uma noção entre a resistência e a indutância, certo? E aí, o legal disso, pessoal, é que a gente consegue escrever
não só pela integral e derivada, mas a gente consegue escrever a tensão no capacitor como a multiplicação de, dos próprios componentes, sem usar nenhuma derivada. Ou seja, se você tiver o V de zero, ou seja, a tensão inicial, você multiplicar por E elevado a menos T sobre RC, você vai conseguir obter a tensão do capacitor, certo? Ou seja, você não vai precisar integrar. Mesma coisa para a corrente no indutor. Você não precisará integrar se você conseguir fazer essa relação. Então é isso que a gente vai abordar um pouco mais à frente, tá certo? E aqui é um gráfico que mostra a descarga no capacitor, certo? Aquelas mesmas equações de anteriormente, e do lado direito é a desenergização do indutor, perdão. Então, você consegue comparar as duas respostas. Já aqui é um exemplozinho, certo? Em que ele pede para determinar a tensão, né, no capacitor para o circuito quando T maior que zero. Ou seja, não é na parte inicial. Quando T igual a zero, seria a condição inicial. A gente vai tratar sobre isso, que a condição inicial ela é representada por zero menos, que é o que a gente vai abordar sobre isso. Ou seja, é um pouco antes, milésimo de segundo, né, antes da condição inicial. Então, na condição inicial, o capacitor ele é considerado totalmente carregado. Está ali no seu ápice, né? Então, ele fica aberto. É um circuito aberto. Qual é a condição de circuito aberto, pessoal? Não passa corrente. Circuito aberto não passa corrente alguma. Então, nesse caso, certo? A tensão num circuito em paralelo é a mesma, certo? Nesse caso, a gente vai calcular de uma forma bem simples, usando a lei de Ohm, certo? E vamos fazer a resistência equivalente entre o 3 e o 6, certo? Por quê? Porque a tensão naquele elemento, VC0, vai ser igual à tensão no ramo de 3 ohms, vai ser igual à tensão no ramo de 6 ohms, vai ser igual à tensão daquele outro ramo que está entre o 3 e o 6 que está aberto. Entendeu, pessoal? Então, a gente vai fazer a equivalência, né? Quando temos somente dois, podemos multiplicar em cima e somar embaixo, ou seja, ficará 3 vezes 6 sobre 3 mais 6. Então, ao obtermos a resistência equivalente, podemos fazer uma lei de Ohm bem simples e descobrimos que a tensão inicial para o capacitor é 8 volts. Seguindo um pouco, a chave abre. Então, quando a chave abre, os capacitores agora ficarão ativos, funcionarão como capacitores e suas propriedades, né, serão dadas em Faraday, que é o F. Já a fonte, ela não pôde ser considerada devido à chave ter aberto, então não passa corrente por onde passava antes. Então, por isso que não desenhamos a fonte. Então, realiza-se a associação dos resistores, certo? E aí, eles são reduzidos a 2 ohms, como vimos anteriormente. Agora, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, vamos somar as capacitâncias, certo? Por quê? Porque as capacitâncias em paralelo pode somar numa boa, certo? É como se tivesse série de resistores. Quando tem uma série, você soma. Já aqui para os capacitores, é quando eles estão em paralelo. Então, a gente vai aplicar LKC no nosso superior, e aí vamos obter que a soma das correntes que entram, ou seja, a corrente do capacitor mais a corrente do resistor, vai ser igual a zero, correto? Porque todas as correntes, você pode considerar que todas as correntes estão entrando e não tem nenhuma saindo. Então, a gente consegue dizer que a corrente no capacitor, que é aquela expressão que
a gente viu anteriormente, C dVc dt, mais a corrente no resistor, que é a tensão sobre a resistência, vai ser igual a zero, ok? Então, como fazemos esse paralelo, a tensão no capacitor é igual à tensão no resistor, tá certo? Então, a gente consegue reduzir essa expressão para a expressão de baixo, em que temos 10, que é o valor da capacitância quando faz-se a soma de 5 Faraday e 5 Faraday, obtém 10 Faraday. Então, esse 10 é o que está substituindo o C. Então, temos 10 dVc de T sobre dt mais Vc de T sobre 2, ou seja, essa é a nossa equação diferencial ordinária. Continuando, a gente vai usar aquela relação anteriormente abordada, certo? Em que alfa ele vai ser menos 1 sobre RC. Lembrando, R é a resistência equivalente, C a capacitância equivalente, certo? Então, nós obtemos o alfa de menos 0,05. Então, a gente faz com que a tensão do capacitor de forma equivalente seja igual a V0, que multiplica E elevado a menos 0,05T, pessoal. Continuando, a gente encontrou na primeira parte o VC igual a 8, certo, pessoal? Aqui, ó, VC0 igual a 8, quando o capacitor está aberto. E se fosse um indutor? Boa pergunta. Se fosse um indutor, ele funcionaria como um curto-circuito, ou seja, não passaria tensão. A tensão naquele terminal seria zero, mas a corrente seria, a gente sabe que é muito grande. Mas nesse caso ele não passa corrente e a tensão existe ali, certo? Então, continuando, a gente substitui o V0 pelo valor que encontramos anteriormente. Certo, pessoal? Então, a gente consegue determinar a tensão do capacitor dessa maneira. A gente consegue encontrar uma coisa que aparentemente é muito difícil, você não sabe como fazer, mas é só simplificação. A grande dificuldade que você vai ter é mais questão de interpretação, se lembrar das fórmulas, se lembrar como um capacitor, como o indutor funciona, lembrar dos conceitos de paralelismo, certo? Para você poder fazer as questões. Já a resposta completa é quando você tem a resposta à entrada zero e a resposta ao estado zero. Então, você pode escrever dessa seguinte maneira: x0, certo? Multiplica E elevado a alfa t, mais a saída do estado zero. Então, o que é que a gente vai fazer? Para um capacitor, a gente consegue descrever que V de C vai ser igual a K, que é uma constante. A gente vai descobrir essa constante. E elevado a menos T sobre RC, quando T vai para o infinito. Já para o indutor, a gente vai ter a corrente dada por K, que multiplica E elevado a menos RT sobre L, mais a corrente no estado zero, corrente no indutor, certo, pessoal? Aqui é outra expressão que a gente vai abordar. Então, aqui a gente quer encontrar a corrente do indutor, certo? Lembrando que a corrente do indutor, teríamos que usar uma integral. Nas primeiras fórmulas que mostramos, teríamos que usar uma integral, correto? 1 sobre L. Então, o que é que faremos? Resolveremos de outra maneira. Quando a chave está aberta, ou seja, em t igual a 0 menos, não vai ter corrente passando, certo? Assim é fácil de ver, realmente vai estar em aberto. Então, a corrente inicial, que é o que a gente quer descobrir, visto que ele pede para determinar a corrente, então a corrente inicial, 0, e 0 é 0, 0 amperes. Já para depois, ou seja, o circuito se fecha, a chave se fecha, a gente vai determinar a equação. Como? A gente faz lei de Kirchhoff, a gente percorre a malha, certo? A soma das tensões é igual a 0. Então, fazemos
10, que é a tensão na fonte, menos a tensão no resistor, menos a tensão no indutor, igual a zero, certo? Sabemos o valor de 10, que é a tensão da fonte, mas não sabemos o valor da tensão da resistência, muito menos do indutor, né, que é o que a gente está aprendendo. Mas a gente aprendeu, pessoal, a gente aprendeu que no indutor a gente pode representar a tensão no mesmo como sendo L que multiplica DIL dt, como a gente viu nos slides bem lá atrás. Ó. A tensão no indutor é igual a L que multiplica DIL dt. Ok, pessoal? Então, continuando um pouco, a gente tem que escrever essa tensão no resistor, porque a gente não sabe. Mas a gente sabe que a tensão no elemento é o quê? É a sua resistência multiplicada pela corrente que passa pelo elemento. Certo, pessoal? Mas olha que beleza. A corrente que passa pelo elemento resistor é igual à corrente que passa pelo elemento indutor, que foi aquela que escrevemos em função da derivada. Por que isso acontece? Porque estamos falando de um circuito série. Então, no circuito série, a corrente é a mesma. Entendeu, pessoal? Se tivesse a tensão num capacitor, por exemplo, e esse capacitor fosse um circuito paralelo, a tensão nos terminais seria a mesma. Tá entendendo? Então, a gente escreve tudo em função da corrente do indutor. Por quê? Porque a gente sabe escrever a corrente do indutor. A gente aprendeu, né? Pelo menos é o que a gente está tentando. Então, a corrente no indutor vai ser multiplicado pela resistência. E aí vamos obter a tensão na resistência de 5 ohms. Desenvolvendo, a gente vai ter que DIL sobre dt mais 5IL, ou seja, vai ser igual a 10. Quem é 10? É a tensão na fonte. E 5 é o valor da resistência, certo? Lembrando, não houve nenhum número que multiplique DIL dt, por quê? Porque o L é 1. É 1 Henry de indutância, certo? Então, a gente vai escrever agora a corrente, certo? Só que em função da resposta à entrada zero. Então, a gente vai precisar determinar o alfa, que é dado por menos R sobre L. Nesse caso, menos 5. Ok? Então, de alguma forma, a gente vai ter que associar uma coisa a outra. Pronto. Agora, a gente vai achar a resposta forçada. A resposta forçada pode ser escrita quando o tempo ele vai para o infinito, ou seja, a derivada é igual a zero, e a gente vai ter a mesma coisa na fonte. A fonte vai ser a mesma, certo? Aí você pergunta, mas o que é que isso acontece, regime permanente? É bem para o futuro, ou seja, o capacitor, você não vai ter como analisar a tensão nele porque vai tender a zero, certo? Por que isso acontece? Porque o tempo dele, lembrando, voltando aqui para vocês verem, o capacitor ele vai descarregando com o tempo, certo? Enquanto o tempo é muito grande, a tensão vai baixando, assim como a corrente do indutor, tá certo? Então, voltando para o nosso aqui, a gente despreza a tensão no capacitor. Então, temos somente o valor de 10 e o valor de 5, que é a resistência. E a corrente, que continua, né? Então, a gente tem que a resposta forçada, ela vai ser definida como a corrente no indutor, que vai precisar ser de 2 amperes. Então, para finalmente chegarmos na resposta completa, que vai ser a soma das duas, ou seja, a resposta completa vai ser igual a entrada zero mais a forçada, ok, pessoal? Então, a gente tem que a forçada é 2, que a gente acabou de descobrir, e precisamos encontrar esse bendito K. Como é que a gente faz? A gente aplica a condição inicial. A condição inicial é zero. Então, a gente calcula que IL de zero vai ser igual a KE, que multiplica
menos 5 vezes 0 mais 2. Então, a gente vai conseguir que k mais 2 vai ser igual a 0, certo? Então, k ele só pode ser menos 2. É assim que descobrimos. A gente sempre vai usar a condição inicial, sempre, para achar o k, tá certo, pessoal? Então, a resposta final vai ser a soma das duas respostas. Então, teremos 2, certo? Que é a resposta forçada, menos 2, que multiplica E elevado a menos 5t, que está para um tempo maior que zero, certo? Ou seja, a gente consegue analisar não só naquele instante, a gente analisou tudo. A gente analisou no estado zero, em regime permanente, certo? Então, a gente consegue escrever IL de t de uma maneira mais bonita, certo? Como 2 vezes que multiplica 1 menos E elevado a menos 5t. Isso tudo para um t maior que zero. Então, pessoal, tudo depende da maneira de você analisar. Lembrando, começar sempre analisando a condição inicial, certo? Depois, você pode analisar quando a chave está fechada. E quando você tem um valor diferente de zero, você precisa analisar a resposta forçada, certo? Então, é isso, pessoal. Obrigado.